Mensagem A Marca da Besta. William Marion Branagh, domingo, 15 de julho de 1956, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. O Senhor os abençoe. Bom dia, amigos. Estou feliz por estar novamente aqui hoje e vejo que está um pouco quente ali atrás. E se houver um dos ventiladores que eles queiram ligar, tudo bem. Cheguei um pouco atrasado, estou sempre um pouco atrasado. Mas as chamadas telefônicas e coisas me seguraram. E especialmente o administrador me ligou e me disse onde iam ser as futuras reuniões. Então, no próximo domingo, começaremos na área das feiras em Shreveport, em uma grande tenda, e no próximo domingo para realizar 2 semanas de culto. Na primeira semana serão somente cultos de pregação do Evangelho, e em seguida, na segunda semana, culto de cura. E então, do dia 5 ao dia 9, em Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, lá na Arena de Gelo, onde estivemos alguns anos atrás. E então, a essa altura, voltamos e nos dirigimos para a Califórnia para a grande reunião de comemoração dos 50 anos da Rua Azusa. E assim, pela costa da Califórnia e pelos arredores de São Francisco e lá em cima. Há várias reuniões marcadas e o irmão Cox as terá em breve, assim que pudermos agendá-las. Pois bem, estou tão feliz nesta manhã por ser um cristão. Não conheço nada melhor do que ser um cristão. Penso nos anos passados e na vida desperdiçada. Eu estava meditando outro dia, com 47 anos agora, pensei, se eu pudesse recuperar aqueles 23 anos que vivi no mundo. Eu tinha 23 anos antes de ser nomeado ministro do Evangelho, pela graça de Deus. E se eu tão somente pudesse trazer de volta aqueles anos, gostaria de fazê-lo com um propósito, para compensá-los com a pregação do Evangelho, salvando almas. Não há nada maior do que ver uma alma nascer de novo no reino de Deus. Posso me lembrar dos anos em que andei pelo mundo, onde aparentemente pensava que estava me divertindo. Quanto à moral, o Senhor me abençoou muito nisso, para que eu não fosse imoral, bebendo, fumando, andando com mulheres, com uma vida imoral. Mas ainda assim eu, pensando que era um bom sujeito, mas um dia o Senhor me levou ao leito de morte, e eu percebi então que não havia nada de bom em mim. É isso. Eu devia ter uma experiência de nascer de novo. E quando o Senhor Jesus me salvou, não digo que tudo tenha sido muito bom desde então, mas tenho tido tanta alegria em saber que, se algo acontecer, tudo está bem. Vejam, eu tenho paz com Deus, que excede todo entendimento. Às vezes não consigo entender essas coisas, mas ao conhecer Sua palavra, que Ele prometeu que tudo concorre para o bem, então está tudo bem. Isso simplesmente encerra a questão para sempre. Assim, hoje foi anunciado o assunto que eu iria ensinar, a marca da besta, que é um assunto de vital importância, e seria talvez tentando abordá-lo hoje de um ponto de vista, bem, esse tema provavelmente levaria, eu poderia ficar nele por 3 ou 4 meses, todos os dias, e ainda estaria dentro das Escrituras neste grande tema. Mas eu pensei, sendo que hoje iremos orar pelos enfermos, depois da sessão da escola dominical desta manhã,
Muitas pessoas se reúnem aqui para a cura e esperam em pousadas e hotéis e esperam por esta manhã, quando podem vir e receber oração. E certamente não gostaríamos de tomar o tempo delas. Assim sendo, se eu começar no assunto e continuar, daqui a alguns dias, quando eu voltar, talvez entre os 2 encontros, então regressarei a ele depois disso. Vou tentar continuar, o Senhor permitindo, no tema A Marca da Besta, ensinando acerca da marca da besta. Tem-se que ter o selo de Deus para associar a isso, porque correm lado a lado. Assim, neste tema de vital importância, antes de abordá-lo, vamos falar com o autor da palavra, o Senhor Jesus, só um momento de oração e inclinamos as cabeças. Nosso bondoso Pai Celestial, nós agora viemos a Ti humildemente, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho, e pedindo por misericórdia divina e orientação das Escrituras. Eu mesmo reconheço que aqui sentados diante de mim estão a compra de Teu sangue, e uma palavra falada erroneamente poderia fazer com que alguma alma seja rejeitada. Mas a palavra certa, exposta no tempo certo e no lugar certo, pode fazer com que um pecador rebelde venha a Cristo. Então, ajude-nos, querido Deus, e cele nossos lábios a qualquer coisa que seja contrária à Tua divina vontade. Tu conheces cada coração e conheces a necessidade de cada coração, e rogamos que Tu permitas que o Espírito Santo tome a palavra de Deus e a dirija a cada coração, exatamente como temos necessidade, pois pedimos em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Muito bem. No capítulo 13 da revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, queremos ler uma porção dali e também do capítulo 14 do livro de Apocalipse. Bem, há um assento colocado aqui, um banquinho. Se o irmão Fliman desejar pegá-lo para algum deles na parte de trás. Está bem contra a parede aqui. Bem, você seria mais do que bem-vindo. Nossa igrejinha não é adequada, talvez, para o tamanho do povo, mas as pessoas vêm e não conseguem assentos, então voltam. Mas começamos aqui e é um lugarzinho sagrado e nós o amamos muito, de todo o nosso coração, e gostamos de permanecer aqui dentro destas pequenas paredes, porque Deus desceu muitas vezes e nos abençoou dentro dessas paredes. Agora, no capítulo 13, e começamos com o versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal,
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. No capítulo 14, lemos isso. Capítulo 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Pois bem, este grande tema que estamos abordando certamente tem causado uma grande controvérsia e alguns prós e contras sobre o assunto. Para mim, creio que é uma parte bastante significativa e vital das Escrituras, e que toda a Escritura deve ser ensinada, toda ela. Não devemos omitir nada dela. E Deus tem falado por meio das Escrituras sobre a marca da besta e como ela se manifestaria nos últimos dias. E como ministro do Evangelho, crendo que estamos vivendo no último dia, creio que é uma mensagem oportuna que deve ser abordada reverentemente neste dia. Agora, muitas concepções têm sido projetadas para as pessoas a respeito desta mensagem vital enviada por Deus, advertindo a igreja. Muitas coisas foram imaginadas e transmitidas às pessoas sobre o que seria esta marca da besta. E é claro, como todas as outras escrituras, acarreta o surgimento de seitas. Porém, certamente, se tal coisa está prestes a acontecer às pessoas da terra, deve haver alguma resposta sensata do Evangelho para a pergunta: se Deus assim o colocou, que aqueles que a receberem serão atormentados na presença do Cordeiro e do anjo, e com fogo e enxofre, e haverá um juízo eterno para aqueles que receberem essa grande marca. Devemos ter uma concepção do que isso é, e assim sendo, isso não deve ser abordado mediante alguma teologia mental. Deve ser abordado pela Escritura. A Escritura deve responder à Escritura.